queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Quanta gente bonita na igreja hoje. Louvado seja Deus. Nós somos um milagre, né, queridos? Como o pastor Rafael estava agradecendo aqui, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Desde o início desse ano a gente tem falado de transformação e temos falado, especialmente eu tenho passado um tempo nas parábolas de Jesus. Eu me lembro aqueles que me discipularam, que diziam, tem horas que você tem que voltar para o simples. Você tem que voltar para o básico, você tem que voltar para o feijão com arroz. Às vezes a gente quer coisas muito mirabolantes, nada como um feijão com arroz, um bife e um ovo estralado. E beleza, né, minha gente? Deus é muito bom. Uma farofa ajuda também, né? Tiago, não, foi o pastor Rafael que leu. Lucas 13, o que ele falou, sem a gente combinar, tem a ver com o que também nós vamos falar. Lucas 13, versículos 6 a 9, fala de uma parábola que a sociedade bíblica botou a parábola da figueira estéril, mas em nenhum momento se diz que ela era estéril, quer dizer, ela ainda não tinha dado frutos. Mas não, estéril é uma palavra pesada, né, minha gente? Estéril. Então, presta atenção, é pequenininho. Lucas 13, de 6 a 9. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos e coloque diante de Deus uma situação que você não está vendo a resposta que você gostaria de ver. Que você não está vendo uma solução. Que você precisa de um milagre. Uma situação que está meio parada, travada. Parece que se cristalizou. Coloque isso diante de Deus, eu vou orar por você. E pedir que o Espírito Santo fale a cada um de nós. E aplique essa palavra ao coração de cada um de nós. Pai, nós queremos te louvar por podermos estar aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, pela vida de cada um. O Senhor conhece o esforço, o Senhor conhece a luta, a dificuldade. Meu Pai, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, venha se mover no nosso meio, que o Senhor venha trazer transformações, que o Senhor venha fazer coisas novas, que o Senhor venha sustentar aquele que está difícil de ficar de pé. Meu Pai, venha falar ao coração de cada um, e que o meu irmão, a minha irmã, Pai, veja um movimento do Teu Espírito nessa situação que Ele está te apresentando. E tem algo que Ele está te apresentando nessa hora, tem algo que ela está mostrando para o Senhor, falando com o Senhor.
meu Pai, que ele veja nesses dias um movimento novo, algo diferente, algo sobrenatural, algo incomum, Pai, está fora do padrão, algo diferente aconteça e que ele não se esqueça de lembrar dessa palavra, dessa oração e que o teu nome desde já receba toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Todas as parábolas de Jesus, eu disse que estava falando, esse ano tenho falado mais das parábolas de Jesus, elas falam da essência do Evangelho, do âmago do Evangelho, né? Do coração do Evangelho, que é a salvação que Jesus obteve na cruz do Calvário para cada um de nós. Diga amém, graças a Deus, para trazer salvação para nós. Mas o Evangelho, ele não fala só de salvação, ele fala de cura, ele fala de libertação, ele fala de restauração, não é? Ele fala de muitas coisas, e se nós olharmos as parábolas de Jesus, todas elas tinham um propósito, todas elas tinham um objetivo específico de Deus. As parábolas de Jesus, como essa, elas querem provocar mudanças, elas querem provocar transformações, elas querem provocar conversão no coração dos seus ouvintes. Diga amém. Para que elas querem provocar isso? Para que o propósito de Deus venha se cumprir na vida de cada um de nós. Que propósito? Primeiro, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Segundo, o senhorio de Jesus na nossa vida. Terceiro, as manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso é propósito de Deus para nós. Amém, querido? Não é só uma carreira, não é só uma... Também, mas tudo isso é o propósito de Deus, que nós ganhamos a salvação, que nós tenhamos, não é, o senhorio de Jesus na nossa vida, que nós vejamos a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, o Evangelho, ele faz uma obra em mim. Primeiro, ele faz uma obra em você. Depois, através de você, ele faz uma obra naqueles que estão ao seu redor. Amém? Faz uma obra na sua família, faz uma obra na vida dos outros. Então, esse é o desejo de Deus. Primeiro que essa palavra, não é? As parábolas, era para provocar movimento no coração dos judeus, do povo que assistia às pregações de Jesus, mas também para provocar salvação, mas também para provocar, através desses, que outros também fossem salvos, que outros fossem evangelizados, que o reino de Deus se estendesse. Amém, minha gente? E nessa parábola, chamada da figueira estéril, fala de uma figueira que ainda não tinha dado frutos. Ou seja, era uma figueira, olhando ela como árvore, que ainda não tinha cumprido o seu propósito de estar ali na terra. Amém, queridos? Qual é o propósito de uma árvore frutífera? Qual é o propósito de uma mangueira? Da manga, uma jaqueira. Qual é o propósito de uma figueira? Dar figos. Então, essa figueira aqui, ela ainda não tinha cumprido o seu propósito como uma árvore frutífera. Ela ainda não tinha dado frutos. E nós falávamos domingo retrasado, né, da parábola do semeador, que a semente é a palavra de Deus. Jesus disse isso, que a semente ela é a palavra de Deus. Então a palavra é semeada no nosso coração, de cada um aqui, para ela dar frutos na nossa vida. E através da nossa vida, alcançar a vida de outras pessoas. O Evangelho é coletivo, o Evangelho não é só individual. É a minha salvação, e a salvação que chega em mim vai para outros. Ser tu um abençoador. Você é abençoado, abençoa a vida dos outros.
Agora você pode fazer isso, virar para o teu irmão e dizer: meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Jesus disse que a semente era semeada para dar frutos a 30, a 60 e a 100. A nossa cara, né, querido? Tem gente que dá mais fruto e tem gente que dá menos fruto. E se bobear, tem gente que não dá fruto nenhum. É uma possibilidade, não é? Talvez na nossa história de vida já houve um tempo que a gente não dava fruto. Depois a gente começou a dar mais uns. Depois começou a dar mais outros. Amém, queridos? Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Olha só a cara do escolhido que está do teu lado. Jesus escolheu essa criatura. Ele pensa que ele é que escolheu vir à igreja, ele é que escolheu ser cristão. Não, o Espírito Santo é que te chamou, o Espírito Santo é que te buscou, te resgatou, tirou você de um tremedal de lama e trouxe você para o reino do Filho do seu amor, aonde você tem salvação, aonde você tem vitória, você tem restauração, tem transformação, tem crescimento. Amém? João 15,16, esse é um versículo que eu sei de cor, não é? Fui eu que vos escolhi e vos designeis que deis fruto. Né? E frutos de vida eterna. Para tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te responder. Deus nos escolheu, querido, para termos um relacionamento com Ele. Graças à obra de Jesus no Calvário. Hoje, cada um de nós aqui pode falar: Pai. Eu tenho um pai. Quem tem um pai aqui? Um pai. Amém? Né? Então hoje nós temos um relacionamento com Deus. E aqui nessa parábola, Jesus mostra, muitos dizem que o viticultor é o que faz a obra. É quem planta, é quem semeia, é quem colhe. Quem é o viticultor na nossa vida? Quem é que faz a obra na nossa vida? Vamos botar, cada um merece o seu valor. Quem é que faz a obra na nossa vida? Espírito Santo, isso aí. Foi Ele que te buscou. Né? Teve gente que te evangelizou, te deu folheto, orou por você, mas quem te trouxe foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o viticultor. Amém? E a gente mostra aqui, o Espírito Santo mostra aqui, já trazendo essa palavra para... que o Espírito Santo, ele tem interesse naquelas figueiras que momentaneamente estão estéreis. Ele tem interesse naquelas figueiras que não estão dando os frutos que deviam estar dando. Eles têm interesse com aquelas pessoas, vou personalizar agora, que ainda não estão cumprindo o propósito que Deus tem com a vida delas. Porque a figueira estava lá plantada, querido, mas não dava fruto. Para que eu estou plantado aqui? Para que você está plantado aqui? Então, o Espírito Santo, ele tem um interesse muito especial com esses que estão fora do propósito de Deus, estão longe da vontade de Deus, né? Por isso que ele foi nos buscar. Amém, querido? A gente estava bem longe de Deus, a gente não queria nada com Deus. Quem é que aqui não queria nada com Deus? Só 2 ou 3, o resto era tudo crente raiz, né? O Espírito Santo, ele tem um cuidado, ele tem uma atenção, um interesse com aqueles que momentaneamente não estão dando frutos. Momentaneamente eles estão estéreis. Momentaneamente eles ainda não estão cumprindo o propósito. Essa é uma pergunta difícil para a gente responder para nós mesmos, a gente se perguntar: com que propósito que eu estou aqui nesse mundo? Eita!
Com que propósito eu estou lá no meio daquela família que Deus me colocou? Olha o silêncio que cai, né? Porque às vezes são respostas difíceis da gente responder. Dizem, queridos, os autores, aqueles que sabem muito mais do que a gente, que essa figueira aqui era uma figura de Israel. Sempre que está se falando de figueira na Bíblia, está de alguma forma se relacionando com Israel. Você reparou que Jesus disse assim, ele disse assim, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Quantos anos foram o ministério de Jesus? 3 anos. Para quem ele pregava? Para os judeus, para a casa de Israel, não é? Então, Jesus aqui, ele está falando de uma certa forma de Israel, onde ele pregou por 3 anos e ele não colheu os frutos que ele esperava. A casa de Israel não se converteu. Então, Jesus, aqui nessa parábola, está falando um pouco da frustração dele de ter investido tanto e não ter colhido os frutos que ele gostaria de ter colhido. Isso tem alguma coisa a ver com a gente, querido? Quantas coisas que a gente investe, dá tempo, e às vezes a gente não vê a resposta que a gente queria. A gente não vê os frutos, os resultados que a gente queria. Então, essa figueira aqui não representa só Israel. Essa figueira também me representa. Representa a vida de cada um de nós aqui. Representa a nossa família, representa a nossa igreja, representa a nova vida. Representa um ministério, representa uma família, representa a tua vida profissional. Será que Jesus está encontrando em nós os frutos que Ele está procurando? Entenda, querido, Jesus está procurando frutos para o propósito que Ele tem com a vida de cada um de nós. Não é? Ele está procurando os propósitos que Ele tem com cada igreja, com cada ministério, com cada pessoa, com cada família. Será que Ele está encontrando as obras da fé? Graças a Deus que Ele está, querido. De uma certa forma, nós estamos aqui. Amém, queridos? Você é um fruto do Senhor. Sua presença aqui. Talvez, querido, Jesus aqui fala que ele estava ali um pouco, entre aspas, né? Ele estava ali meio insatisfeito, meio frustrado, que ele pregou tanto para Israel e não colheu os frutos que ele queria. Será que você também esteja frustrado, decepcionado, com frutos que você não está colhendo, que você gostaria de colher na sua própria vida? Hein, minha gente? Será que você está procurando alguma coisa e não está achando também? Eu pensava que nessa altura do campeonato, nessa altura da minha vida, depois de tanto esse tempo, as coisas já estivessem um pouco mais diferentes. Diferentes elas já estão, graças a Deus. Mas quem acha aqui que poderia ficar melhor? Às vezes, eu queria ter visto mais. Queria ter encontrado resultados melhores, né? Então, essa palavra aqui, ela serve para todos nós. Jesus não estava pregando ali só para os judeus que estavam ouvindo, ele estava pregando também para todos nós. Essa serve para todos nós com as nossas dificuldades, com as lutas que estamos enfrentando, com a dificuldade de dar frutos, não é? Essa palavra também serve para nós, que não estamos achando o que a gente está procurando. Tem alguém aqui procurando alguma coisa e não está achando, tentando alguma coisa e não está conseguindo, investindo alguma coisa e não está crescendo, não está prosperando, não é? Então essa palavra também serve para nós. No caso aqui, queridos, Jesus está falando de uma figueira que não dava frutos ainda. Como eu disse, apesar disso, o viticultor, que é uma figura do Espírito Santo,
ele não desistiu da figueira. Apesar dela ainda não ter dado fruto ainda, ele não desistiu da figueira. Ele sabe, Deus sabe que tem figueira que demora para dar fruto. Às vezes você precisa fazer alguma coisa para ela dar um fruto. Então, o viticultor aqui, ele não desiste, ele não arrancou a figueira do solo, ele não cortou logo de primeiro a figueira. Então, eu queria que a gente prestasse atenção ao trabalho do viticultor, que é o trabalho do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo transforma uma figueira estéril numa figueira frutífera? Como é que o Espírito Santo transforma uma pessoa que era um solo duro para o Evangelho e se transforma numa terra boa, que dá frutos a 30, a 60 e a 100? Amém? Vou fazer uma pergunta: quem aqui gostaria de um aumento de 100% no seu salário? Vai ter que trabalhar mais 100%. A gente quer dinheiro, mas não quer trabalhar, né? Mas olha só, querido, presta atenção aqui ao trabalho do Espírito Santo, ao trabalho do viticultor. Como é que ele transforma um solo duro? Quem aqui reconhece? Lá atrás, você já foi um solo duro. Muita gente não. Alguns de nós talvez tenham sido um dia uma figueira bem estéril, difícil de dar fruto. Então presta atenção à obra que o Espírito Santo faz, porque esse é o propósito de Deus na vida de cada um. Apesar de tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está vivenciando, no meio disso tudo, Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós, que a nossa vida dê frutos. Ou seja, que Ele se manifeste na nossa vida e através da nossa vida, Ele se manifeste na vida dos outros. Isso é o âmago do Evangelho, não é? Ele vem para nós, Ele nos salva, nos restaura, Jesus é o Senhor, o Espírito Santo faz a obra para a gente levar o Evangelho para os outros, para ir para o mundo pregar a palavra de Deus, para ir para o mundo levar uma palavra de esperança, para ir para o mundo levar uma palavra de libertação, de salvação. Amém? Essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo. Então eu queria que você, por mais que isso te incomode, te perturba, porque a mim também perturba, que você se visse: eu sou essa figueira aí. A nova vida é essa figueira. A nossa família é essa figueira. A nossa igreja é essa figueira. E ela nessa manhã está dando tantos frutos. Graças a Deus. Tudo bonito. Então presta atenção, querido. O que o viticultor faz para transformar uma vida estéril numa vida frutífera? Tem gente que tem uma vida espiritual estéril. Como é que ele transforma essa vida estéril? Porque ele não joga fora, ele não deixa de lado, ele não abandona. Então, a primeira coisa que o viticultor, ele pede aqui, ele pede para Jesus, né, porque Jesus estava contando, aliás, ele pede para o Senhor do viticultor, ele pede que nós nos submetamos ao tempo de Deus. O pastor Rafael falou aqui, né? Submetam-se a Deus. Ele pede que a gente respeite o tempo de Deus fazer a obra dele na nossa vida. Ele pede para a gente se sujeitar a ele. Até quando o pastor Rafael desceu, disse: Rafael, onde é que tem sujeitai-vos a Deus e Ele vos exaltará? Com esse negócio de muda a Bíblia, muda a Bíblia, muda a Bíblia, muda a versão, muita versão, às vezes eu fico assim: cadê o versículo tal? Eu não encontro, porque estava lá atrás, numa versão que a gente viu e que entrou no nosso coração. Então a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, submetam-se a Deus, disse o pastor Rafael aqui. Então, a primeira coisa que o viticultor, que nós temos que entender,
é que essa transformação que a gente também quer, eu quero ver minha vida dando mais frutos, eu quero minha família dando frutos, eu quero meus filhos dando fruto. Essa transformação que a gente quer, querido, às vezes precisa de um tempo. E a gente tem que respeitar o tempo de Deus. Porque essa transformação, às vezes, não é da noite para o dia. Não é rápida, queridos. As mudanças não acontecem de um momento para o outro. Vamos pegar um exemplo atual. Nós, no meio de uma pandemia, quanto tempo foi necessário para se criar uma vacina? Quantos acham que demorou? Não acha nada? Foi rápido, mas não foi tão rápido assim. Mas precisou de um tempo para se criar a vacina. Quem aqui já tomou a primeira dose da vacina? Poucas pessoas, né? É só os idosos aqui que tomaram a vacina. Olha só, querido, a gente toma a vacina, depois tem que esperar um tempo para tomar a segunda dose. Eu só vou tomar a segunda dose em abril. Depois da segunda dose, eu ainda preciso esperar um tempo para essa imunidade se estabelecer na minha vida. Então, nós que tomamos a primeira dose, a gente está feliz. Mas o negócio já está completo? Não, está em evolução. Então, às vezes, querido, as coisas de Deus, a gente precisa se submeter a Ele, ao tempo dEle. Vocês já repararam que tem pessoas que pegam a Covid, internam, 1, 2, 3 dias, estão em casa. Tem outras que ficam 30 dias, 50 dias, 70 dias internadas. Misericórdia mesmo, que Deus nos livre. Amém, queridos? Mas nós hoje vivemos um tempo muito apressado. A gente quer tudo rápido. E às vezes, querido, para as coisas mudarem, se transformarem, vir um fruto novo, um resultado, eu preciso de um tempo. Eu preciso me submeter, porque quem manda no tempo é Deus. Ele é o dono do tempo. Lembra os discípulos apressados? Porque Lázaro estava à morte. Os discípulos estavam apressados, vamos, porque ele vai morrer, vamos. E Jesus, calma, calma. Olha só, querido, Deus, ele se atrasa, mas ele não chega tarde. Ele chega na hora. Ele chega a tempo de mudar aquela situação. Às vezes, aos nossos olhos, está demorando, mas ele ainda é tempo dele operar um milagre, uma mudança, uma transformação. Amém, querido? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente tem que aprender a se submeter ao tempo de Deus. Ninguém disse amém. O viticultor pediu 1 ano. Queridos, nós vamos já completar 1 ano de pandemia. Mês que vem já. Está na hora disso acabar, não está, minha gente? Está na hora de um milagre acontecer. É impossível? Não, queridos. Então, nós temos que aprender, às vezes, as coisas não são no nosso tempo. Às vezes tem gente aí, crente nervoso, que bate o pé, determina, e repreende, pronto, vai mudar tudo. Às vezes sim, às vezes não. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu tenho que aprender a me submeter, como disse aqui pastor Rafael, a me sujeitar
ao tempo de Deus. Deus tem o tempo de completar a obra que Ele está fazendo na vida de cada um de nós. Ele tem um tempo para fazer a obra na nossa família, Ele tem um tempo para fazer a obra na nossa igreja, Ele tem um tempo para fazer a obra nessa situação que nós estamos vivendo hoje, mundial. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que, calma, Deus está no controle, e o tempo pertence a Deus, amém? E Ele tem o tempo certo de fazer o que Ele quer fazer, diga amém. A segunda coisa que a gente vê um viticultor fazer com a figueira, ele escava ao redor da figueira. A impressão que a figueira tem é que ela vai ser arrancada, as raízes dela se colocam à mostra, a figueira perde o sustento, a segurança, ela fica instável, desequilibrada. Quantas situações na nossa vida nos fazem sentir assim, queridos? De repente acontece alguma coisa e a gente perde a segurança, a gente perde o equilíbrio, a nossa fé fica abalada. Quem aqui tem coragem de reconhecer que tem notícias que às vezes chegam que abalam a tua fé? Eu me lembro à noite que eu estava assistindo jornal na televisão e a notícia que veio me abalou de tal forma, me desestabilizou, que eu tomei uma decisão: não quero mais assistir jornal na televisão. Eu leio na internet, eu leio de outra forma, mas eu não quero mais ver aquilo que eu estava vendo na televisão, porque a televisão mostrando quadros que nos impressionavam, querido. Quem é que não se impressiona, não vou falar, com cenas que a gente viu na televisão? E eu tomei uma decisão: eu não vejo mais jornal. Vai ficar alienado? Não fico alienado, porque a internet está aí, ela manda as notícias, eu nem peço, ela manda. Eu sou um homem antigo, eu leio jornal. Quem aqui é do meu tempo que lê jornal? Papel. Minha mulher deu um ataque lá em casa, disse: isso está contaminado, não pode entrar. Então o jornal, quando entra, ele tem que... Mas então, queridos, a gente, estou falando isso aqui, né? Mas quanta coisa, quantas situações nos fazem nos sentir assim, querido? Parece que algo perdeu o chão. Aquilo que te dava sustento, que é a terra, né, na figueira, você perde a segurança, o equilíbrio. Quem aqui já ouviu uma notícia que te desequilibrou, te desestabilizou, não é? Então, olha só, queridos, isso faz parte. Não é hora para você se revoltar com Deus, ficar contra Deus. É hora para você se aquietar e se acalmar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo, o viticultor sabe o que Ele está fazendo. Aparentemente o que está acontecendo é um mal, mas Deus faz com que qualquer coisa coopere para o bem daqueles que o amam e que o seguem segundo o seu propósito. Amém, queridos? Então, quando essas coisas vêm nos abalar, é para você se firmar em Deus. A terceira coisa que o viticultor faz é que ele aduba a terra, ele esterca a terra, ele põe estrume, né? E o adubo, o estrume, ele cheira mal. São aquelas situações na vida da gente, querido, que a gente às vezes para e diz assim: isso não está me cheirando bem. Não estou gostando do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, não é? É aquelas situações que deixam em nós, queridos, um cheiro que nos acompanha, trazendo vergonha, trazendo humilhação, porque aonde você vai, parece que você se sente exposto, não é, querido? Porque se você entra num elevador, depois de ter pisado no doce ali na rua, vai todo mundo olhar para a tua cara. No tempo que a gente andava em elevador, quem é que ainda anda de elevador? Mas agora você vê, né? Entra um, o outro não entra,
é uma coisa diferente, o tempo que a gente está vivendo. Mas essa situação aqui de estrume, é aquela situação onde você se sente vulnerável, você se sente desprotegido, aonde você se sente desvalorizado. Tem situações que acontecem na nossa vida que a gente se sente assim, né? Desvalorizado, se sente vulnerável, exposto, fragilizado. Parece que todo mundo está olhando para a cara da gente, parece que todo mundo está nos apontando, parece que todo mundo está jogando esterco na gente. Estou falando de coisas que ninguém conhece aqui, né? Entenda, queridos, isso também pode cooperar para o bem. Depende de nós. Amém? Para terminar, para aqueles que dizem amém, aí, para terminar, o viticultor faz uma quarta coisa. Você viu? Vamos dar um tempo, vamos cavar, vamos estercar, e se por um acaso, depois dessas três coisas, não der fruto, a gente corta. Ele não arranca da terra, ele não extrai da terra, ele não remove da terra, ele corta. Porque o viticultor sabe que toda árvore, mesmo cortada, ela ainda assim, ela se renovará e não cessarão os seus rebentos. Está lá no livro de Jó. Há esperança para a árvore, como há esperança para a árvore, há esperança para nós que estamos em Cristo Jesus, há esperança para você, há esperança para a sua saúde, há esperança para a sua família, há esperança para a sua vida financeira, há esperança. Para que o viticultor corta a árvore, querido? Para que a árvore dê fruto. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus fala a mesma coisa. Quais são os propósitos de Deus? Os frutos, as obras de fé, os novos resultados. Então, queridos, eu queria chamar a sua atenção, porque o tempo é uma coisa que a gente não controla. Já caiu a ficha que você não controla o tempo? Hoje não vai chover. Você perde teu tempo falando, porque de repente cai uma chuva aí. O tempo eu não controlo. Quem controla o tempo? Deus. Outra coisa, querido, a escavação, o estrume, o corte, são coisas que vêm de fora. Você não tem controle. Você não tem controle quando alguma coisa de fora escava a tua vida. Alguma coisa de fora tira a sua segurança. Alguma coisa que vem de fora tira o teu equilíbrio. Você não tem controle quando alguma coisa de fora te estruma. Quem aqui já ouviu uma palavra que foi como um estrume na tua cara? Já? Alguém aqui já viveu isso? Você não tem controle sobre a boca dos outros. Então, você não tem controle quando vem um corte, porque aqui o viticultor cortava. Então, queridos, são coisas que vêm de fora, são coisas que você não tem controle sobre elas. Queridos, qual é a única opção para essa figueira se salvar e dar frutos? Qual é a única opção que tem essa figueira? Ela não controla o tempo, ela não controla a escavação, ela não controla o estercamento. Qual é a única opção que essa figueira tem para ela sobreviver, para ela se salvar, para ela sequer um dia dar frutos? Qual é a única opção? Hã? Qual é a única opção, queridos? Queridos, vamos. A figueira está ali, já foi escavada, já foi adubada.
o viticultor já cortou, qual é a única opção que ela tem? Ficar na terra. Ficar plantada onde ela está. Eu sei, mas vamos do natural para o sobrenatural, minha gente. Qual é a única opção? Se amanhã alguém viesse aqui e cortasse essa árvore na porta da nossa igreja e ficasse um toco ali, qual é a opção que essa árvore teria para voltar a dar frutos? Ficar ali, fincada na terra, fincada no solo. A Bíblia diz, querido, que nós estamos enraizados em Jesus, radicados, radical vem de raiz. Cada um de nós hoje está enraizado em Jesus. Cada um aqui é uma casa firmada sobre a rocha. Amém! Então, a opção que alguns de nós, talvez a única opção que alguns de nós temos hoje, durante esse tempo de demora, durante esse tempo de escavação, esse tempo de estrume, é permanecer aonde Deus nos colocou, é permanecer no ministério, é permanecer na fé, é permanecer na casa, na família, no trabalho, fazendo o que você sabe fazer. Permaneça fazendo o que Deus permitiu você fazer. Fica ali na terra, se agarra em Jesus, se firma em Jesus, que com Ele você tem chance de dar novos frutos, trazer novos resultados. Eu queria frisar isso aqui para você não entrar aí nesses parafusos que muitas vezes a gente entra, querido, porque tem sempre alguém nos adubando. Tem sempre alguém jogando esterco em você. Tem sempre alguém te dando uma rasteira. Não é? Tem sempre alguma coisa sendo cortada. Quem é que nesses dias, querido, olhando para o dinheiro, não, eu tenho que cortar isso. Eu tenho que cortar aquilo. Aí eu tenho que cortar. Ah, vamos comprar 3, compra 1. Ah, eu tenho que comprar 2, compra 1. Entenda, querido. Entenda que essas coisas que vêm de fora, não tem como você controlar. O que as pessoas falam de você, você não tem como controlar. A boca é delas. As coisas que vêm de fora, uma pandemia, a pandemia vem de fora. As coisas que vêm de fora, a gente não tem controle. A única coisa que a gente tem controle, querido, é se agarrar em Deus. A única opção que alguns de nós temos aqui hoje, querido, é se enraizar em Deus. É se firmar em Deus. Eu vi um testemunho nesses dias de uma pessoa, né, que passou por uma situação extremamente difícil. Mas ela hoje tem consciência que tudo isso aconteceu para que ela se fortalecesse, se firmasse em Deus. Então, queridos, às vezes Deus permite, né? Diz que o que dá força a uma árvore são os ventos. Pablo pregou aqui sobre o vento, outro dia, não é? Então, as coisas que fortalecem as árvores são os ventos, são as tempestades, e essas coisas que nos acontecem, que nós estamos vivendo, elas estão nos fortalecendo, elas estão nos renovando, elas estão nos revigorando. Amém, querido? Então, talvez a única opção que alguns de nós temos hoje, porque chega de esterco na tua cara, chega de palavras duras que botam você para baixo, chega de julgamentos que vêm de fora, chega de escavação que vem de fora, até corte. A árvore, mesmo cortada, ela se renovará e não cessarão os seus rebentos. Então eu queria que você falasse com muito ânimo, com muita fé, para quem está perto de você, meu irmão, ainda há esperança,
para o teu futuro. Ainda há esperança para a tua casa. Ainda há esperança para a tua família. Ainda há esperança para a dona Ruth que está internada, para a Benedita que está internada. Ainda há esperança. Porque enquanto tem vida, há esperança. O toco de árvore pode estar ali cortado, não é? Adubado, estercado, mas ele está ali. E porque ele está ali, ele ainda pode frutificar. Amém, queridos? Então, queridos, alguns de nós aqui estamos nessa única opção. A única opção é eu me agarrar em Deus. E não ficar contra Deus. Tem gente, querido, que faz o contrário. Joga para cima o que os outros jogam em nós. E aí é um caminho que só traz o pior. Amém, querido? Então, talvez você esteja... A única opção que alguns de nós temos de colher novos frutos. Aliás, esse eu pedi a caneta ali, porque na hora do louvor veio, né? Há um fruto na nossa vida que nós nunca colhemos antes. Há um fruto na sua vida que você nunca colheu antes. Isso vai depender da sua perseverança. Vai depender de você se firmar em Jesus, se enraizar nele, porque é isso que vai trazer um fruto que nunca foi colhido antes na sua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Queria convidar você a se colocar de pé. Você lembra aquela oração que nós fizemos no início? Isso é com o pessoal dali. Com o Pablo aí. O que eu estava falando, minha gente? Aquela oração que a gente fez antes de pregar a palavra, eu pedi para você apresentar uma situação para Deus. Né? E eu queria orar em cima dessa situação. Que você talvez esteja se questionando o que eu faço, para onde eu for. Talvez você já esteja até se preparando para o pior. A esperança, meu irmão. Se firme em Deus. Se agarra em Deus. Não é? Se agarra em Deus como aquela pessoa que está se afogando no mar e vem o salva-vida e dá segurança a ela, coloca uma boia, aquela pessoa se agarra ali e é renovada de força. Então, abaixe a sua cabeça, coloque diante de Deus essa situação que nós falamos lá no princípio. Coloque diante de Deus uma situação em que tem te desequilibrado. Coloque diante de Deus os ataques que você tem sofrido, que vem de fora. Tem gente que joga esterco na tua cara. Coloque diante de Deus situações que tem te tirado o teu sustento, tem tirado a capacidade de você ficar de pé. Querido, você é um filho de Deus, amado por Deus. E se Ele está permitindo o que Ele está permitindo, é para o bem, é para um propósito. Talvez você não veja bem, mas a seu tempo, você vai colher os frutos de tudo isso que você está passando. Então, Pai querido e amado, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor não desiste, mesmo daquele que está estéril, mesmo daquele que está desequilibrado, mesmo aquele que está instável, mesmo aquele que acha que não tem mais saída, não tem mais solução. O Senhor não desiste, o Senhor insiste. Então, meu Pai, talvez alguns de nós aqui, ou talvez muitos de nós,
A única opção que nós temos é o Senhor. A única opção que eu tenho hoje é o Senhor. Eu não tenho coisas que possam me dar garantia de nada. Então, Pai querido, nós nessa manhã renovamos aquilo que nós já cantamos aqui. Renovamos a nossa fé na obra completa e perfeita de Jesus na cruz do Calvário, onde pela graça nós fomos salvos. Aonde foram quebradas todas as maldições, aonde foram desfeitas todas as transgressões, aonde foi quebrado tudo aquilo que possa parecer um castigo. Pai, caia por terra tudo isso. Meu Pai, jogo por terra toda a palavra de esterco que tem sido lançada contra a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Pai, repreendemos tudo isso, que isso tudo seja renovado, restaurado. Ó meu Pai, que o meu irmão veja nos próximos dias um movimento de algo novo, um movimento de um novo fruto, um movimento, Pai, como viu aquele que ajudava o profeta Elias. Veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que essa semana o meu irmão veja um sinal, que essa semana ele veja uma manifestação do teu favor, da tua graça. Ele que tem se mantido de pé, ele que tem se fortalecido, quem tem mantido ele de pé é o Senhor. Meu Pai, às vezes faltam coisas básicas, mas ele está de pé, ela está de pé. Ó Pai, que nesses próximos dias ele veja um sinal do teu favor, como diz o Salmo 86, que ele veja um sinal do teu favor, um novo resultado, um fruto que ele nunca colheu antes. Eu abençoo a vida dele, meu Pai, que caia por terra toda tristeza, todo desânimo, ó meu Pai, toda falta de disposição, caia tudo isso por terra, e ele seja renovado na tua alegria, renovado na sua fé, e que ele esteja pronto para receber tudo que ele vai receber das tuas mãos. Eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, no nome de Jesus, amém. Aleluia!